É com grande satisfação que eu convido você para, comigo, meditar neste Devocional 2024 no último Evangelho do Novo Testamento, o Evangelho de João. Estamos entrando hoje no capítulo 1, 2 e 3 deste Evangelho que traz muitos ensinamentos. Como sempre, quando iniciamos um livro, trazemos para você algumas informações importantes para o seu crescimento e também para que você tenha um conteúdo. Quem escreveu esse livro? Quando e onde foi escrito? Por que foi escrito? Para quem foi escrito? E por que ler esse livro e o que buscar nele? Quem escreveu foi João, o apóstolo, um dos 12 discípulos originais de Cristo. E foi escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo, embora alguns estudiosos acreditam que o livro possa ter sido escrito ainda nos anos 50 ou no máximo até os 70. Provavelmente João estava em Éfeso, cidade correspondente à atual Turquia. Esse livro ele foi escrito porque o próprio João explica o seu propósito, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nós veremos isso no capítulo 20, no versículo 31 deste mesmo livro. Esse livro ele foi escrito para seguidores não judeus de Jesus, especialmente os que debatiam com certas filosofias gregas predominantes naqueles dias. Essas filosofias ensinavam que a salvação é obtida por um conhecimento especial e que Jesus era divino, porém não era verdadeiramente humano. E o nosso mundo, ele apresenta muitos deuses para ser adorado. Uma importante religião apresenta um Deus de poder e de vingança. Outra cultua um Deus silencioso e indiferente ao sofrimento das pessoas. Ainda outra oferece um Deus misterioso e incognoscível, que absorve toda a humanidade em um grande oceano cósmico de unidade. Algumas pessoas adoram os deuses da riqueza, da fama, da diversão. Somente uma fé adora um ser conhecido acima de tudo por seu amor sacrificial. Esse livro traça o perfil desse Deus, revelado na pessoa de Jesus Cristo. As imagens de luz e de vida referentes à atividade de Deus, João registra 7 milagres culminando na ressurreição de Jesus, que ele considera a prova de que Jesus é o Filho de Deus. João também registra vários sermões de Cristo não encontrados nos outros evangelhos, os quais explicam o propósito da vida do nosso Senhor Jesus. No capítulo 1, um dos capítulos mais profundos para o entendimento da imagem e do perfil do nosso Senhor Jesus. Quando no versículo 5 diz assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Eu vou ler para você do versículo 1 até este capítulo. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Esse termo, se referindo ao Verbo, tinha significado especial para gregos como para judeus. Platão e outros filósofos gregos usavam verbo ou logos no sentido de mente divina. Para os judeus, verbo referia-se ao envolvimento ativo e pessoal de Deus no mundo. A criança é exemplo disso.
A criação é um exemplo disso. Quando Deus falou a palavra, que é o verbo, e a terra veio a existir. Nesse versículo, o termo refere-se a Jesus Cristo, a presença pessoal de Deus. Sabemos, pelo que aprendemos na escola, que não existe uma frase se não houver o verbo. Tente criar uma frase com sentido ou uma história escrita sem o verbo. É Ele quem dá sentido, vida, ação e realidade à história. Nele se centraliza todas as coisas. A luz produz a ausência das trevas e ela, habitando em nós, não permite espaço para a escuridão. O Verbo em nós faz nossa história ter sentido. No versículo 12 e 13, a palavra de Deus diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós vemos claramente nessas palavras que antes de nós nos rendermos ao Verbo que é Jesus, somos criaturas. Nele recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Crer, como está escrito aqui, em seu nome, no seu significado, é entregar-se. A razão principal desta palavra tem como sentido isso. Não uma sensação ou um pensamento, mas uma entrega. Crer é se entregar. Esse é o sentido real desta palavra. No capítulo 2, no versículo 4, entramos na festa de casamento que aconteceu em Caná da Galileia, onde aconteceu o primeiro milagre do nosso Senhor Jesus. No versículo 4, quando Maria disse a Jesus que o vinho havia acabado, ele respondeu para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus não foi rude com a sua mãe. O termo que ele usou mostrou o amor e o respeito que tinha por ela. Jesus estava lembrando que ainda não era a hora das pessoas conhecerem a sua verdadeira identidade. A resposta de Maria e as suas instruções aos servos mostram que ela entendeu o desejo de Jesus de manter-se em segredo. Mostra também que ela confiou no seu senso de oportunidade. E a minha hora, como Jesus disse, refere-se à morte próxima de Jesus, dizendo que aquela não era a hora ainda. No versículo 6 ao 10, quando se dá continuidade a esse momento de milagre da transformação da água para o vinho, diz: estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. As talhas de barro, elas representam o ser humano. E a água, dentro destas talhas, representam a natureza humana. Ao transformar no interior da talha a água em vinho, estava espiritualmente mostrando a missão de sua vinda: transformar o homem de dentro para fora.
A mudança realizada por Jesus é incomparável, como aquele vinho que ele transformou. No versículo 11, a palavra de Deus nos mostra que com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O Senhor Jesus realizou seu primeiro milagre em um casamento, deixando assim registrado a importância do matrimônio. O casamento, segundo Gênesis, não segundo as ideias e formato deste mundo, mas segundo Gênesis, é o referencial de relacionamento com o sabor dos céus. No capítulo 3, no versículo 3, entra em cena Nicodemos, que era fariseu e um dos principais dos judeus. E Jesus, quando ele se apresentou ao Senhor Jesus, Jesus disse assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Afinal, o que seria isso? Entrar no reino de Deus requer algo impossível, segundo os padrões humanos: nascer outra vez. Com isso, Jesus referia-se à obra do Espírito Santo dentro de nós. Quando nascemos de novo, tornamo-nos novas pessoas, tendo os pecados perdoados e usufruindo de íntima amizade com Deus. Aí no versículo 5, ainda nesta conversa entre Jesus e Nicodemos, Jesus novamente diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ao falar da água e do Espírito, na verdade o Senhor Jesus estava dando ênfase ao mesmo assunto. A água e o Espírito são os mesmos. Então, para ele não falar que para entrar no reino de Deus precisava nascer do Espírito, então ele falou duas palavras que na verdade são as mesmas. Como em algumas ocasiões ele disse em verdade, ele estava dando intensidade ao assunto que ele estava abordando. E para terminar, no versículo 18 ao 16, falando sobre a missão do Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Crer em Cristo é mais do que simplesmente aceitar a veracidade de suas palavras. Significa entrega de vida, confiar somente nele para a nossa salvação. É a decisão de colocar o destino nas mãos de Jesus, confiando que ele é o nosso Senhor e que a sua palavra é o nosso GPS, é o que nos direciona. Eu fico por aqui. Não esqueça de enviar a todos que você conhece esse devocional, colocar aí nas suas redes sociais, para que assim possamos alcançar mais pessoas para receberem o Evangelho. Deixe o seu like e o seu comentário. Você é especial para Deus. Amanhã eu te encontro.